Então vamos à Escritura. Vamos à Escritura. Convido você para ler comigo o texto bastante conhecido, a história conhecida, narrada no Evangelho de João, capítulo 4. João 4, o encontro de Jesus com uma mulher junto ao poço de Sicar, na região da Samaria. João capítulo 4, eu vou ler na nova versão transformadora. E você, por favor, me acompanhe. João 4, o texto diz assim, ele também será projetado aqui, para você que está acompanhando, ele vai aparecer aí na sua tela. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. A Judéia era a região centro-sul, Galiléia estava no extremo norte do país. No caminho teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva." "Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais beberam?" Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me essa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus lhe disse: "Sou eu que falo com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo?" Então as pessoas saíram no povoado para vê-lo. Amém. Até aí. Permitam-me falar da história. Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, a promessa que Deus fez a Abraão de que daria a ele e aos seus descendentes, daria aos seus descendentes uma terra. E Deus falou para Abraão: "A sua terra vai ser desde aqui até lá, caminha pela terra, porque vai ser para os seus descendentes. Isso vai levar um tempo.
O fato é que Deus falou com Abraão, e isso só aconteceu mesmo, efetivamente, mais de 1000 anos depois, quando Davi se tornou o rei de toda aquele povo, né? Davi e seu filho Salomão, de fato, alcançaram toda a extensão de terra que Deus prometeu para Abraão 1200 anos antes. Só que o povo tinha um coração complicado e esse povo se dividiu em 2 reinos. Aquilo que era o grande reino de Israel, que passou, né, foi governado por Davi e por Salomão, foi dividido em 2. O reino do norte continuou usando o nome de Israel e o reino ao sul, o nome de Judá. Eu estou falando aí, é mais ou menos por volta do ano 1000. Pouquinho mais para frente na história, 100 anos depois, o mundo começa a conhecer uma novidade. Até aquele momento na história, nós não conhecíamos potências mundiais, impérios. Nós conhecíamos países que eram muito fortes, tipo o Egito, né, que era uma grande potência como país, mas não existiam impérios. A partir do ano 850, 900 a.C., ali, uma nova modalidade começa a surgir no horizonte, na região que hoje nós conhecemos por Iraque. A Bíblia vai chamar de Império da Assíria. Os assírios começam a crescer, depois eles vão se tornar também chamados babilônicos, e a Assíria começa a se expandir no mundo. Isso nunca tinha acontecido na história até então. O fato é que o povo de Deus, que está dividido em 2 países, por assim dizer, né, Israel e Judá, começam a ter que conviver com essa grande nova potência que está existindo no mundo. E aí, paga tributo, né? Tem que pagar imposto, mandar para lá, enfim. E aí, sabe como é que é, né? Rebelião daqui, rebelião de lá. Vêm os assírios e chegam lá no Reino do Norte e eles varrem o Reino do Norte. E no ano 722 a.C., a cidade de Samaria, que era a capital do Império do Reino do Norte, caiu e os assírios pegaram esse pessoal e espalharam pelo império. Isso você vai encontrar na Bíblia, no segundo livro dos Reis, ali capítulos 17, 18, 19, você vai ver essa história sendo contada. Acontece um fenômeno curioso, é que os assírios tinham essa prática, eles espalhavam as pessoas entre as nações e traziam pessoas de outras nações para a terra, para que não houvesse rebelião, para que o povo que estava ali fosse de fato subjugado. Só que quando chegou ali no norte, a coisa não deu muito certo. Algumas situações começaram a acontecer e os assírios falaram, bem, a gente tem que trazer gente de volta. Eles pegam esses israelitas que tinham sido espalhados, alguns deles, e trazem de volta para sua terra, e esse povo meio que se mistura com aqueles que tinham sido trazidos antes. Para o povo de Deus, de uma forma geral, a mistura com as nações era uma coisa proibida. Na verdade, Deus tinha proibido que eles se misturassem com as nações. Só que ali não teve jeito, naquele momento não teve jeito. Esse povo do Reino do Norte ganhou uma pecha, ganhou um apelido, samaritano. E quem é samaritano é impuro. A gente vai ver que no ano 570, esse pessoal ali da Síria, agora debaixo de um novo comando, né, de novas tribos que são os babilônicos, eles também vêm e dominam agora o Reino do Sul, Judá, levam cativos, eles ficam no cativeiro por 70 anos e aí um dia eles voltam. Essa história a gente vai encontrar nos livros de Esdras e Neemias. E você vai ver que durante a reconstrução do templo, dos muros, os samaritanos estavam fazendo oposição aos judeus.
Você lembra da história de Sambalate, Tobias, essa conversa toda? Bem, esse pessoal é samaritano. Eles estão fazendo oposição aos judeus porque eles não querem que a coisa flua. E você vai ver no livro, nesses 2 livros de Esdras e Neemias, essa briga de dizer samaritano não entra no templo de Deus. Aqui só entra quem é puro, quem é 10, quem é santo de verdade, quem tem, né? Como diz lá no norte, né? Lá no Pará, né? Quem é pai d'égua, né? Só entra quem pode. Eu estou falando agora já de 500 anos, 600, 550 anos antes de Cristo. Essa conversa de que nós lemos aqui que judeu não fala com samaritano já durava 700 anos. Uma rivalidade, uma briga histórica, um negócio chato. Só que eles tinham que conviver. E aí os judeus falaram, samaritano não entra no templo para adorar a Deus. Os samaritanos tiveram que arrumar outro canto para adorar. E os samaritanos disseram, nós não vamos aceitar tudo isso que os judeus têm, né? Os livros proféticos, né? O que eles chamam de profetas, que na verdade são os históricos e os proféticos, os salmos, eles só pegavam o cânon de Moisés, é só isso aqui que vale, né? Os 5 primeiros livros que nós conhecemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bem, tinha essa rivalidade. Aí vem Jesus. Jesus chega e esse é o cenário que está acontecendo. Lembre-se que aqui agora a gente também está vendo aqui a história que Jesus aparece e ele encontra com uma mulher. Naquele contexto, ou no contexto do Oriente de uma forma geral, as mulheres, e eu estou falando de 2000 anos atrás, agrava isso aí, né? As mulheres não tinham muito o que falar, não. E os judeus ainda tinham uma pinimba ainda maior. Jesus entra num povoado, do lado de fora, porque o poço ficava do lado de fora, senta, e me aparece uma mulher samaritana, meio-dia, para pegar água. Temos um outro problema aqui. É que meio-dia não é hora de pegar água. Meio-dia é um calor absurdo. Alguém aqui já esteve no sertão nordestino? Alguém aqui já esteve no sertão nordestino? Como é que é meio-dia? Pois é, imagina que você, meio-dia, tem que pegar um cântaro, sei lá, vamos pensar num galão de 20 litros, tá certo? Esse que a gente vê aí. Você tem que ir lá no poço, do lado de fora da cidade, encher de água e trazer, com ele nas costas, na lua de meio-dia. Algo errado não está certo nessa história. Então nós temos aqui uma mulher que vai numa hora que ninguém vai ao poço. Por quê? Porque todo mundo vai ou de manhã cedo ou no fim da tarde. Que a coisa está mais amena, né? O sol está mais... Algo errado não está certo. E Jesus começa essa conversa que nós lemos aqui. E aí, de cara, a gente vai encontrar uma mulher que está cheia de fardos. Na conversa de Jesus com ela, a gente percebe esses pesos que ela carrega. Primeiro peso que a gente vê é o fardo do preconceito. E você vê que o preconceito, ele era, sim, presente e relevante, que os discípulos mais na frente, né, quando a gente leu aqui, naquele momento seus discípulos voltaram, verso 27, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. É o que o texto diz. Como assim? Oxe, o que está acontecendo aqui? Jesus falando com uma mulher? Meio-dia! Em Samaria!
A gente faz todo esse esforço de ir lá dentro da cidade para comprar comida, para que Jesus não se misture com os impuros. E quando a gente volta, Jesus está conversando com uma mulher dos impuros. Não é possível. A própria mulher conversa com Jesus e a pergunta é quando Jesus olha para ela, a mulher fica surpresa e pergunta: você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, como é que me pede água para beber? Como assim você tem essa ousadia, como diriam lá na Bahia, né? Essa ousadia de pedir água para uma mulher samaritana? A mulher sabe que os judeus têm preconceito, ela carrega em si o preconceito. Sabe, gente, Jesus alivia o fardo do preconceito. É porque para Jesus não existe esse negócio. Jesus não tem preconceitos de ninguém. O Deus da Bíblia é o Deus criador, ele já nos conhece. Deus não tem preconceitos sobre nós, Deus tem conceitos sobre nós. É meu filho, é minha filha, é meu, eu criei, é a minha imagem, é a minha semelhança, eu quero perto de mim, é isso aí. É assim que Deus nos vê. Sabe, gente, muitos de nós carregamos preconceitos. Não necessariamente o mesmo preconceito dela que ela tinha, ou que ela vivia, que ela sofria. Mas outros. O preconceito de não ter o curso superior tal. O preconceito de não ter alcançado tal posição. O preconceito de ter casado mal ou ter perdido o casamento. O preconceito talvez de não ter casado. Talvez o preconceito de ter nascido em algum lugar. Ou o preconceito de não ter ido em outro lugar. E a gente é acompanhado dessas coisas todas. E chegamos em ambientes, e às vezes dentro da comunidade de fé, carregando esse peso. Estão me olhando diferente. Meu cônjuge não é crente. Meu filho desviou. Passei essa enfermidade difícil e Deus não me curou dela e todo mundo sabe que eu a tenho. A resposta de Jesus para preconceito, para tirar o preconceito, para aliviar o fardo do preconceito é: eu vejo você, eu sei quem você é, eu amo você por quem você é. Nada do que aconteceu na sua vida seja culpa sua, ou deixando de ser culpa sua, ou coisas da existência, o que aconteceu, não importa. Você é meu, eu te conheço desde antes de você ser gerado, você é meu escolhido, eu amo você desde sempre, para sempre. E o meu convite para você hoje é: sinta-se amado por Deus desse tanto, porque Deus te ama desse tanto, Deus quer você desse tanto. Não carregue esse fardo, porque Deus olha para você para te dizer: você não precisa disso, o que importa é que você é meu. Agora perceba que Jesus faz isso, mas que aqueles que recebem Jesus precisam aprender a fazer isso com Ele.
Se você tem o fardo do preconceito, o meu convite para você hoje é: abra-se e receba esse acolhimento de Jesus sobre a sua vida. E leve o acolhimento de Jesus, você que está curado do preconceito, leve o acolhimento de Jesus para todo mundo. Não olhe as pessoas com esse não pode entrar no templo. É tão curioso ver Jesus entrando no templo, né, ali na frente, virando mesas de cambistas, no lugar onde era para ter a adoração dos gentios e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Como assim alguém tem a ousadia de dizer: fulano não entra, cicrano não entra, Deltrano nunca vai pisar aqui? E talvez a gente olhe para os judeus e fale: que absurdo, mas nos nossos dias a gente diz: se tal tipo de gente entrar na igreja eu saio. Oh! A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus quer acolher, Deus olha coração, Deus quer trazer para perto todo mundo. Oh, presta atenção para isso. Todo ser humano é amado por Deus, está debaixo do olhar de Deus, da atenção de Deus, do desejo de Deus de estar perto, ainda que seja meio-dia, do lado de fora, Jesus está vendo e diz: é meu, e eu quero combater um papo e estar perto. Brinca. Segundo fardo que eu vejo essa mulher carregando, que é um fardo chamado pecado. Pensa num fardo pesado. Se por um lado a gente tem essa graça do acolhimento de Deus que diz: vem para cá, a Bíblia vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, as nossas transgressões. E a gente vê Jesus falando disso. Verso 17. Você não tem marido? Teve 5? E não é casada com o homem com quem vive agora. Veja bem, isso aqui é o problema dela. É certo que nos nossos dias muita gente vive situações semelhantes a essa. Mas existem outras também. Que a gente diz assim, talvez alguns não possam dizer para Deus, né? Ou para Jesus: Senhor, eu queria te falar a verdade. E ter que ouvir de Jesus: de fato você não pode me falar a verdade, porque eu sei que você é um grande mentiroso. Você está acostumado a mentir para todo mundo, por que você acha que você vai falar a verdade para mim? Pesado ouvir isso de Jesus, né? Ou então: Senhor, eu queria ser mais generoso. Que nada. Conheço tua história muito bem, amiguinho. Sei que você é um mão de vaca. Fecha o coração para a tua vida, para a tua família, para a obra de Deus. Você é ranzinza com dinheiro e paga que é um grande filantropo. Conheço teu coração. Poxa. Jesus fala uns negócios desses, né? Adeus. Eu aqui estou, eu peço perdão pelos meus pecados. E Jesus fala: nomeia o pecado. Não, Senhor, não posso. Eu sei, você não tem coragem de nomear o seu pecado. Porque a graça que Jesus oferece, quando a gente tem fardo de pecado, começa com o confronto de que existe pecado. Só é aliviado do fardo de quem tem pecado. O fardo do pecado só é dispensado, ou eu vou dizer assim, a gente desabotoa, a cordinha do fardo de pecado quando a gente reconhece que o pecado existe. Quando a gente se arrepende do pecado que está presente. E aí vem isso que Jesus chama
de perdão quando a gente reconhece, porque Deus perdoa pecados, tá? Escuta o que eu estou te falando, se você está enrolado com pecado, Jesus quer tirar esse fardo de você, Ele já pagou o preço para que o fardo caia. Ele perdoa os pecados, sim, e ainda mais, te dá o Espírito Santo para viver dentro de você. Aí você vai dizer assim, eu, samaritano, pecador, que não posso fazer nada, pois é, mas é essa mulher, pecadora, que escuta de Jesus, quem bebe da água que eu der, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro da pessoa e lhe dá vida eterna. Como assim? Pois é, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É Deus pegando aquilo que é esquisito, feinho, nojentinho, que todo mundo diz não serve para nada, e dali brota um rio de água viva que jorra para a vida eterna. Aí você fala, puxa vida, essa fonte tinha que ser mais bonita, que tinha que ter um monte de árvores e campinas e coisas lindas. Deixa que vai chegar lá, Jesus vai fazer, mas por hora, já para mudar a história toda, dessa pedra feia e tosca, vai sair rio de água viva. Se você tem fardo de pecado, deixa eu te dizer, Jesus quer te encher do Espírito Santo dele hoje. Ele te perdoa e te enche do Espírito Santo. Terceiro fardo que tem aqui, que Jesus alivia, é o fardo da religiosidade. Quando Jesus confronta a mulher, a conversa muda. O clima aqui na conversa muda. Não sei se você percebeu. Jesus confronta o pecado e aí a mulher fala, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Se o Senhor é profeta, vamos discutir teologia. Tem muita gente que vive assim. Se você é um cristão, você não disse que você é cristão e tal. Por que o mundo está cheio de coisa ruim desse jeito? Por que o Brasil ainda não levou o Hexa, se Deus é brasileiro? Por que a gente vê tanta coisa complicada acontecendo por aí afora? Por que a minha vida? Por que a minha vida passa por tanto perrengue se Deus é bom? Vamos discutir teologia. Quando a gente oferece o alívio do fardo, do pecado, que Deus perdoa e dá o Espírito Santo dele, a gente precisa entender que as pessoas também querem respostas na sua religiosidade. Eu já falei sobre isso aqui. Porque a graça de Deus, esse dom que Deus dá, esse presente que Deus dá, é uma coisa muito esquisita do ser humano absorver. A gente está muito acostumado com a troca. É tipo Natal. Alguém aqui já participou de algum evento de Natal em algum lugar? Amigo oculto de Natal. Alguém já esteve em algum amigo oculto de Natal? Eu acho que ninguém aqui nunca teve aquela experiência de eu dei um presentaço e ganhei uma caixa de bombom. Hã? Pois é, a gente é muito disso, a gente está acostumado com essa troca, e quando Deus vem e nos dá um presentão, e a gente fica constrangido porque a gente não consegue pagar de volta, a gente começa a tentar trabalhar para que a coisa flua e aconteça, e o nome disso é religiosidade.
Como é que você, a pergunta da mulher, você fala para mim que vai dar uma água viva, que vai brotar algo novo dentro de mim, mas eu não posso, porque você diz que a sua lei fala que eu não posso entrar no lugar da adoração a Deus. Aonde que está em Moisés? Ela quase pega isso, né? Aonde que está em Moisés que eu não posso entrar no templo se eu sou filha de Jacó? Essa é a minha. É o meu pai Jacó. E você está dizendo que eu não posso entrar no templo. Sabe, gente, a gente quer ter as condições, os lugares, os momentos, tudo prontinho para adorar a Deus. Isso é religiosidade. Deus não vai te amar mais do que Ele te ama, Ele já te ama. Lembra da primeira coisa que a gente falou aqui? Deus já te acolhe, Deus te enxerga, Deus te ama, Deus quer estar perto de você. E é isso que Jesus vai falar para ela, você precisa se aliviar do fardo da religiosidade. Vamos soltar esse fardo. Receba a graça de Deus manifesta na adoração e no propósito. O que o Pai quer? O que o Pai quer? Adorador. Adorador não precisa de lugar. Porque quem adora, adora com a vida. Adorador não marca, eu vou lá naquele lugar para adorar. Adorador diz, Senhor, eu estou aqui, ó. Estou aqui agora, eu estou aqui no mercado. Eu estou aqui no meio do campo para dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Adorador é assim, não importa onde esteja, ele ora, ele canta, ele clama, ele abençoa, ele alivia, ele ajuda, ele se envolve, ele volta na cidade para dizer, encontrei aquele que vai mudar a nossa história. O Pai está procurando adoradores. Jesus te alivia da religiosidade com te permitindo ser o adorador, que tem propósito de dar sua parcela de contribuição para que o reino cresça. Eu encontrei, que coisa linda, o testemunho dessa mulher. Pensa numa evangelista muito diferente. Um evangelista muito diferente. Ela entra na cidade e fala assim, eu encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Eu acho que ele é o Cristo, vamos lá ver? Ela não fez sermão de 3 pontos, ela não apresentou o plano da salvação, ela não fez nada, ela fez o que ela sabia. Gente, o homem falou tudo da minha vida, vamos lá? Isso é propósito. Você não precisa ser teólogo para poder falar que o Cristo chegou, que o ungido de Deus está presente. Você não precisa ser pastor, pastora, diácono. Você só precisa dizer, olha, Jesus fez na minha vida e faz na sua. E se você não sabe falar muito mais do que isso, aí sim, você traz para cá, que a gente ora, a gente discipula, porque aqui está cheio de mestre, aqui está cheio de gente que sabe evangelizar, aqui está cheio de gente que sabe abençoar. Se você só sabe dizer, Jesus fez, traz para cá. E se você sabe fazer mais, faz uma oração pela pessoa. E se você pode, faz um propósito com essa pessoa. Mas deixa Jesus mudar a vida dos outros. E sai, se liberta desse, aonde que eu vou, lá tem mais unção, ali tem mais presença. Se eu fizer aquele negócio ali, aí que eu vou ser cheio. Jesus está do seu lado hoje, ele está sentado do lado de fora da cidade, com você para dizer, vamos adorar junto o Pai aqui agora. Simples assim. E aí nossa função, assim como Jesus, libertar o fardo da adoração de quem está preso por ela, ou libertar o fardo da religiosidade. É minha e sua função libertar quem está preso com o fardo da religiosidade e chamá-lo para a adoração e o propósito no reino de Deus.
Esse é o chamamento para mim e para você, é a gente ir para quem está carregando, para quem diz que tem que estar em tal lugar, diz que tem que ser daquele jeito, que tem que carregar não sei o quê, que tem que subir com o joelho, que tem que esfolar a perna, que tem que se cortar todo, que tem que sentir as dores dele. Diz para ele, amigo, vamos nos ajoelhar juntos aqui e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Deus. Vamos só fazer isso com o coração aberto. O Pai procura esse tipo de pessoa, traz esse pessoal para perto de você, tira o fardo pesado de quem está carregando e se achando mais ou querendo ser mais, sem saber que Deus está pertinho. Amém? Amém, então. Se você está carregando o fardo do pecado, quero te dizer que Deus está nesse lugar para te perdoar. Te encher do Espírito dele. Se você está carregando o fardo do preconceito, Jesus está te dizendo hoje: eu vejo você. Eu amo você. Se você está carregando o fardo da religiosidade, Jesus está dizendo: deixa isso de lado. Só contempla os céus. Contempla o Pai. E vive uma vida que o agrade. E diga para Ele o tempo inteiro: Tu és o Deus da minha vida. E viva de acordo com isso. Se junte com outros. Não para marcar ponto, mas para ter liberdade e coração aberto para dizer: quero estar perto do Senhor. Tu és bom. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Quer sair do fardo? Quer largar o fardo? Coloca a mão no seu coração. Quero orar por você e com você. Ele te vê pelo que você é. Ele te ama assim. Ele tem vida para você. Ele te liberta do pecado. Ele quer um adorador, alguém com quem ele se relaciona. Senta do lado de fora no poço para bater papo. Abra-se para Ele a sua fidelidade, porque Ele é em todo tempo bom. Senhor Deus, a gente se coloca diante de Ti agora, com os nossos fardos. Quantas vezes a gente se sente menos, até alijado do convívio de tanta gente, infelizmente até da própria igreja, porque a gente vive na nossa carne o preconceito dos outros. Queremos colocar isso aos Teus pés agora, porque o Senhor não tem preconceito, o Senhor tem conceito. Nós somos Teus, criaturas Tuas, e o Senhor nos vê assim, filhos amados. Ó Deus, cura almas aqui, Senhor, que estão afetadas pelo preconceito, qualquer que seja ele. O que está fazendo essa pessoa se distanciar, Senhor, do convívio contigo, que haja cura hoje para a glória do Teu nome. E que nós sejamos os agentes de cura. Se alguém aqui hoje, Senhor, que está com fardo de pecados e ela coloca diante de Ti, nós também queremos dizer: perdoa mesmo, Senhor. Perdoa, limpa, lava. Se está fazendo pela primeira vez essa decisão, Senhor, que o Seu nome seja arrolado agora aí no livro da vida do Cordeiro. Se é pela enésima, décima, milésima vez, Senhor, dá força. Não importa se é o quinto ou sexto marido, importa que o Senhor está querendo perto. Não importa quantas vezes caiu, importa que o Senhor quer perto. E o Senhor quer restaurar hoje para que não caia mais. E o Senhor quer trazer vida nova para que haja recomeço efetivo. Se é fardo de religiosidade, Senhor, uma tentativa desesperada de Te agradar, mostra para essa pessoa agora que não precisa disso.
que ele se veja abraçado por ti, só para dizer: Deus, eu te amo e eu quero te louvar junto com os meus irmãos, mas eu quero te louvar na minha casa, quero te adorar com a minha vida. Ó Deus, que haja propósito nesse coração agora de te fazer conhecido, espalhar essa tua bondade. Tu és um Deus maravilhoso, te bendizemos, te adoramos, te agradecemos pela tua palavra. Amém, amém e glória a Deus.